Bom dia, irmãos. Estamos mais um dia no Desperta Colonial. É com muita alegria. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos do que Deus tem falado aos nossos corações. Meu nome é Roberto, sou seminarista, né? E gostaria de estar compartilhando com os irmãos, né, nas cartas aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estão na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então, irmãos, eu queria estar compartilhando com os irmãos esses versículos por parte. Depois eu queria também, ali no capítulo 1, versículo 20 até o 21, mas eu quero estar falando por parte. Um pouco sobre o que estamos vivendo nesses tempos e que Paulo tenta, né, que Paulo ali está falando com a gente, né, através do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele ali, quando ele estava ali passando um tempo com o povo ali de Filipenses, ele teve ali muitas lutas ali, quando ele ouviu o chamado de Deus para estar indo ali, né, com aquele povo, para transmitir do que Deus tinha colocado no coração dele. E chegando ali em Filipos ali, ele pega e começa a colocar em prática, né, o seu chamado. E ele teve muita dificuldade ali com o povo ali, com o governo, né? E ali ele foi preso, né? E ele fala um pouco, né, da experiência que ele estava tendo ali dentro, mesmo dentro da prisão, dentro do cárcere. Ele fala que no versículo 12, né, quando ele fala: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Dentro da circunstância que Paulo estava ali passando, ali, aprisionado, e Deus usando ele ali dentro da prisão, ele ministrando ali para os guardas, ministrando para aquelas pessoas que estavam também presas ali com ele, e Deus usando ele, né, dentro desse propósito. E ali Paulo ele fala, né, da contribuição dele para o Evangelho dentro daquela situação ali, né, de estando preso. E a gente trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente vê que nós estamos vivendo aí, de uma certa forma, também presos dentro dessa situação, dessa pandemia. E muitas pessoas, a começar de mim mesmo, estamos ali pensando, né, no amanhã, o que Deus tem para nossas vidas para o amanhã. E quando a gente pega a palavra de Deus, nesse tempo aí que a gente estamos aí, né, dentro de casa, a gente pegando as reflexões que os irmãos vêm trazendo nesses últimos dias, né, a gente começa a entender do propósito que Deus tem ali, né, para o povo, dentro dessa situação, né, que nós, presos dentro dos nossos lares, nós também começamos a entender o projeto que Deus tem dentro dessa situação. Da mesma maneira que Deus ali também usou a vida de Paulo ali, né, dentro daquela situação de prisão. Quando a gente estamos
em tempos difíceis, ou até mesmo enfermo, nós estamos mais sensíveis à palavra de Deus. E nessa sensibilidade que nós ficamos, nós começamos a ouvir mais a voz de Deus. Começamos a nos atentar mais no que Deus tem para nossas vidas. E a gente começa também a olhar para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E a gente começa a compartilhar ali do que Deus ali tem para a vida dessas pessoas mediante a essa situação. E nós conseguimos ver muito assim, nítido, a ação de Deus nas nossas vidas e na vida dessas pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente, aprisionadas dentro do lar, mas só que essas pessoas estão sem Deus. E quando Paulo fala dessa contribuição para o avanço do Evangelho, né, Paulo ele remete para nós também, dentro dessa situação, e nós podemos contribuir muito, né, para esse avanço do Evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 13, Paulo ele continua falando a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estão na prisão. No versículo 14, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então Paulo está falando que dentro daquela situação que ele está ali dentro da prisão, ali os guardas, ali os carcereiros ali, as pessoas vendo ali o comportamento de Paulo mediante a tudo aquilo que ele está passando aos olhos humanos. E quando a gente fala de uma pessoa que está presa, está sem liberdade ali de ir e vir, a gente dá para a gente ter uma noção, mais ou menos, né, do que é estar aprisionado. E as pessoas estão olhando ali para Paulo preso, e Paulo ali testemunhando na alegria do Senhor. As pessoas ficam impactadas com o mover de Deus ali na vida de Paulo. E as pessoas ali são impactadas a querer entender que Deus é esse. Que mesmo uma pessoa passando por todas aquelas circunstâncias de sofrimento aos olhos humanos, ter alegria ainda de falar do Evangelho da salvação. Então, nós temos que ter realmente Paulo como uma referência usada por Deus ali naquele tempo para nossas vidas no dia de hoje, e testemunhar que Jesus Cristo tem o melhor para a vida de cada um. Jesus Cristo quer o melhor. Jesus Cristo ele quer libertar as pessoas da escravidão do pecado, da escravidão de tudo qualquer tipo de situação que a pessoa está vivendo. Pode ser na dependência química, pode ser na pornografia, pode ser na pedofilia, entre outros tipos de situações. E no versículo 20, né, do mesmo capítulo, do capítulo 1, fala: segundo a minha intensa expectativa e esperança
de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo fala ali da esperança, da expectativa dele ali naquela situação. Ele fala ali que diante de tudo aquilo, ele não foi decepcionado. Ele foi sim edificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi ali usado ali por Deus para estar ali animando aquelas pessoas que estão ali sem esperança. E é essa a nossa atitude que temos que ter. Às vezes sentimos-nos preparados para desistir das nossas lutas. Muitas das vezes, dentro dessas situações como estamos vivendo, se a gente se deixar por nós mesmos, a gente não consegue ver esperança. Quando a gente vê a situação do governo, quando a gente vê a situação dessa pandemia, a gente fica pensando que caminho esse mundo está tomando. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus nos traz a esperança do amanhã. Nos traz a esperança de ter, sabe, essa expectativa de uma vida melhor. Porque Deus está na direção de toda a situação. Nós temos que orar, nós temos que buscar em Deus, temos que perseverar. Como Paulo, aqui ele nos ensina que mesmo dentro das circunstâncias ali, Paulo, ele é animado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se alegra ali, está servindo a Deus ali, naquela cidade, para aquele povo. E um povo, sabe, carente do amor de Deus. Então que possamos pegar essa palavra e aplicar ela nas nossas vidas. E através das nossas vidas, a gente alcançar vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o que eu, assim, queria estar compartilhando com os irmãos é da gente nos animar no que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que Deus esteja abençoando a vida dos meus queridos irmãos e que possamos sim ser instrumento de Deus para essa obra. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. E agora eu gostaria de orar com os irmãos. Pai, obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, nos animar, Pai, dentro dessa situação que estamos vivendo, Pai. Uma situação muito difícil, Pai, quando a gente olha, Pai, para tantas pessoas perdendo a vida, Pai, tantas famílias sofrendo, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos animar, ó Pai, através do Espírito Santo, Pai, para que possamos sim ter esperança, Pai, no Senhor, no amanhã, Pai. E que possamos, Pai, nos deixar ser usado pelo Senhor, Pai. E falar da Tua palavra para aquelas pessoas que estão, nesse momento, sem esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.